Sentar para tomar o teu lugar, para você. Graças a Deus, quero agradecer a oportunidade de estar na tua casa também, você que estará conosco durante este culto, este momento de adoração, de louvor ao Senhor. Eu costumo dizer que nós ainda não temos a escola bíblica, né? Para a gente aprender, para a gente ensinar, etc. Então eu faço uso desse tempo para que você possa ter o máximo de informação, de pouco, de outros dias vir aqui, não que seja ruim, né? De pouco, você vir mais dias, mas é necessário também a sua atenção, o seu carinho, né? Verdade? Então, nós preferimos fazer isso aqui no momento de culto, graças a Deus. O texto está registrado na carta de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, que diz a palavra de Deus, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Falar sobre a avareza, né? A palavra de Deus nos diz, não lembro bem se Paulo falou para Timóteo, mas acredito que sim. Ele diz que a avareza é idolatria. E a avareza nada mais é do que o amor ao dinheiro, né? O amor, a própria palavra nos ensina, o amor ao dinheiro é a raiz, não é o dinheiro, né? O dinheiro é bom. Se você não gosta do dinheiro, pode me dar, fica tranquilo, que eu vou fazer bom uso dele, né? Mas é importante nós sabermos que não é o dinheiro que é o vilão da história, é o amor, o apego ao dinheiro. É verdade, né? O Senhor nos dá assim a possibilidade de a gente desapegar ou fazer uso de uma forma saudável, inteligente. Verdade? Esse texto é um texto-chave, que eu uso muito para esse tempo, e esse tempo de início de ano 2023, verdade? Estamos em busca, precisamos crescer, precisamos evoluir, não podemos estagnar e parar, verdade? Eu já tenho dinheiro suficiente, né? Às vezes a gente fala assim, já está bom, chega, a gente não pode parar, nem estagnar, precisa continuar, continue trabalhando, continue ganhando o seu dinheiro, fazendo uso dos dons que Deus te deu, dos talentos, das virtudes, porque todos nós temos variáveis virtudes, cada qual, como foi comentado aqui pela pastora Cris, né, sobre os talentos, não é verdade? Deus, Ele derramou abundantemente a sua virtude, os seus dons. Vejo isso como uma capacitação, um meio para que você alcance. Isso não é de agora, mas é de muitos tempos, muito tempo atrás. Não é o tempo da graça que nós estamos vivendo, mas vem de muito tempo, porque o Deus que nós servimos não mudou. A palavra de Deus nos diz que Ele é o mesmo Deus. Ele é Deus mesmo. Na carta de Hebreus mesmo fala, Ele é o mesmo Deus de ontem, né? De ontem referindo ao passado, de hoje referindo ao presente e amanhã referindo ao futuro. O Deus não muda. Deus dá agora, mas não deu antes. Deus sempre deu. Você vê que a palavra de Deus diz, né? A quem tem, vos será dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Né? Então é importante ter, sempre ter. Se você tiver um pouco, Deus vai sempre multiplicar. Não importa em qual situação. Você vê a passagem
da multiplicação dos pães, né? Não se tem nada, procura. Jesus procura alguém que tenha, né? É interessante que nesse texto Jesus encontra um moço, um adolescente, um rapazinho, que vai levar o seu lanche, pelo menos diz a história secular, né? Vai levar o seu lanche para o pai, que são os peixinhos. É bem comum nessa época, o peixe e o pão, né? E aí o Senhor pega este pão para multiplicar, porque a multidão era grande. A impossibilidade da multidão sair para procurar. E onde procurar? Como? Não tem, não existe. Então o que o Senhor faz? O Senhor mesmo providencia. Mas é interessante que o processo de Deus para multiplicar o pão e o peixe foi interessante, não foi? Ele procurou alguém que tenha. E aí eu faço essa mesma colocação na igreja. Você tem, né? Você tem, mesmo que seja de passagem, porque esse garoto estava de passagem, mas parou ali, porque você sabe que com Jesus acho que todo mundo para, né? Não é verdade? O cego para, o aleijado para, o menino que vai levar o lanche, a marmita para o pai para, todo mundo para. Onde Jesus está, todo mundo para. Jesus então procura alguém e acha, né? Porque poderia ser um rico, não poderia ser um rico, poderia ser um milionário, um patrocínio, poderia. Mas Deus, o Senhor, encontrou um garotinho. A verdade, irmãos, é que se você tem, a Bíblia diz que você será dado. E o Senhor pega aquele pão. Você vê que Jesus, ele não dá o pão, ele abençoa o pão, amém? Jesus não distribui o pão, Jesus abençoa. Ele levanta o pão para o céu, o peixe, o lanchinho lá, e abençoa. E ele dá, olha o processo, ele dá aos discípulos. Porque o processo é interessante, irmãos, né? Aqueles que caminham com Jesus entendem a mente de Jesus. O Senhor diz assim: olha, agora vocês vão abençoar, vocês vão distribuir isso daqui. E quanto mais o pão ia sendo dado, o peixe ia sendo dado, mais tinha peixe, mais tinha pão. Aí você olha lá atrás e fala assim: melhor dar do que receber. Interessante, do nada, Deus faz do pouco. E se não tivesse nada? Se não tivesse garotinho? É verdade? Então é importante você entender o processo de Deus. Tudo tem uma lógica, não foi por acaso, foi uma coisa aleatória, foi uma coisa sem pensar, assim, não, foi muito bem arquitetada. Veio a solução de alguém que não tinha nada a ver. O Senhor abençoa o pão, o Senhor não distribui pão, Ele dá para os discípulos, para os apóstolos, desculpa, Ele dá para os apóstolos, para os apóstolos distribuir. A Bíblia nos ensina que ele mandou fazer grupo de 50. Aí você fala: nossa, que estranho, né? Qual é a lógica? Não é verdade? Faz grupos de 50. E aí, um pouquinho, quer dizer, é como se o Senhor tivesse nos dando a quantidade. Você tem, você pode abençoar. Falar de avareza, falar de idolatria, que a avareza é idolatria. Eu costumo dizer que idolatria é simples, quando Deus não é o primeiro na sua vida, quando o dinheiro é o primeiro, quando o carro é o primeiro, quando o marido é o primeiro, não é Deus, quando a esposa é o primeiro. Deus, ele quer ser o primeiro.
segundo lugar. Ou Deus é o primeiro. Por que você fala assim, mas Deus é complicado, né? Deus quer, que negócio é esse? Na verdade, Ele colocou você em primeiro lugar. Se Ele colocou, Ele é justo. E se você está em primeiro lugar no projeto dele, por que você vai deixar Deus para o segundo plano? Então nós precisamos entender, vamos ver, né, que, não sei se você conseguiu achar, idolatria, né? Se é idolatria, todas as vezes que eu vou falar do ato, né, é importante, fornicação, feição desordenada, e avareza, destaca, e a avareza é idolatria. Isso aqui está em Colossenses 3:5, Paulo fala aos Colossenses, é idolatria. Idolatria é, então, repetindo para você entender, a idolatria é quando você coloca Deus em segundo plano, seja o que for. Deus precisa ser o primeiro, não é o teu filho. Aí você fala, mas por quê? Não é o teu filho, não? Porque Deus é que deu o seu filho. Então Deus, antes de você ter seu filho, foi Deus que deu. Antes de você ter filho e ser gente, foi Deus que te fez. Antes de você estar vivo, é Deus que te deu a vida. Você percebe? Deus está sempre no antes, para que você alcance o depois. Então não adianta você colocar Deus, você ignorar Deus é você ignorar a verdade, a realidade. Porque às vezes, irmãos, nós achamos, né? Deus não liga, né? Deus não se importa. Deus não liga. Deus não se importa. Deus é um Deus tão grande, se importa com o Senhor. E você nota isso. Você percebe isso. Porque Ele quer ver o teu coração. Ele quer saber se você realmente, Ele faz teste com você, faz provas com você, para ver se você realmente é dele. Você entende que Ele precisa ser o primeiro. Se você tem Deus, você pode ter o dinheiro. Se você tem Deus, você pode ter saúde. Se você tem Deus, você pode ter carro. Né? Aí você fala assim, pastor, tem muita gente aí que não tem Deus, tem carro, tem mulher e tem tudo. Né? Deus estabeleceu em algumas situações você entende. E a palavra de Deus diz que aquele que ajunta, né, para si mesmo, né, se espalha, perde. Ele diz que o ímpio ajunta, sim, ajunta. Ele não diz que o ímpio não ajunta. O ímpio ajunta. O ímpio fica rico. O ímpio tem posses. Mas a palavra de Deus diz, né? Tem algo que ele não tem. A Bíblia diz que todas essas coisas podem ser sopradas e o ímpio não existirá mais. Nós temos o Senhor e a vida nos pertence, porque a vida pertence a Deus e a vida nos pertence. Eu estou falando de vida apenas nessa terra. Eu fui comprar uma torneira com um rapaz. O rapaz também é crente lá da Assembleia de Deus. E aí eu citei, né? Eu falei, pedi desconto todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa, eu peço desconto. Né? Tem um desconto, tem que pagar à vista, dinheiro e tal. Sim, eu vou te dar 10% de desconto. Ótimo, né? Aí é sempre bom ter desconto. Né? Eu lembrei de um passado do meu pai, sempre falava assim, né? Que para tudo tem um jeito, né? O rapaz falou assim, para tudo tem um jeito. Aí ele diz assim, só para a morte que não tem jeito. Isso é verdade. O irmão que estava do lado da Assembleia de Deus, o Márcio, não sei se o Márcio vai estar assistindo para a gente, ele é presbítero também, ele disse assim, interessante, né? Para nós tem.
até para a morte tem jeito, porque nós cremos em Jesus Cristo. É interessante que a morte também, a Bíblia diz que a morte não tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque Jesus quebrou o poder da morte. Então, quando nós falamos em morte, estamos falando que você vai morrer, falando da primeira morte, morte que, é a separação do corpo e do espírito. Nós estamos falando da morte num todo, que é a separação de Deus. Essa é a pior morte que existe. Quando o homem ele morre, há a separação do corpo e da alma, e depois ele não tem mais a oportunidade de salvação eterna. E ele vai viver nas trevas exteriores eternamente, no ranger de dentes. Então esse meu colega, ele disse, para nós tem jeito. Para nós tem jeito. Tem a vida eterna. Nós temos Jesus. Jesus é a nossa vida. Você está entendendo? Então, irmãos, olha que interessante. Nós usufruímos de tudo de Deus. Esta manhã gostosa, chuvinha, você olha em todo lugar, você vê Deus. Você vê Deus aqui, você vê Deus ali. Aquela árvore estava falando ali, né? Que abundância ver esse mundo de água. Ah, mas destrói, tudo bem. Mas sem água a gente sabe que não vive. Deus está em tudo que Ele fez. A sua assinatura está em tudo o que foi feito. Por que você coloca Deus então em segundo plano? Isso aí é uma falta de entendimento. Veja, sejam os vossos costumes sem avareza. Você precisa ter o costume, de não ficar retendo, porque assim, diz que quanto mais tem, mais quer, Isso é natural. É um pecado você ter? Claro que não. Pecado não é você ter, o pecado é como, você lida com o que tem. Porque às vezes o que tem nos prende longe de Deus. Longe de Deus. A gente fica observando, porque o homem só vai pensar muito em Deus na velhice. Eu tenho colegas, amigos, que já estão de idade. E quando não tem mais, quando o dinheiro não tem mais poder, porque, irmão, o dinheiro tem muito poder quando você é novinho. Nem imagina. Imagina você com seus milhões e jovem. Nossa, você fala, eu posso fazer, eu posso. Mas tem gente que tem milhões e não pode fazer nada. Tem apartamentos, tem casas, tem carros luxuosos. Ontem eu vi um relato interessante. Um homem que tem vários carros importados de grande valor. Até vi ali, tem uma parte de um prédio que ele guarda todos os seus carrões. Irmão, enquanto você é novo, você pode viajar, passear, gastar nos melhores restaurantes, mas vai chegando o tempo que o seu dinheiro não tem o mesmo valor. Imagina, eu vou ter um carrão, uma Mitsubishi, uma Ferrari, eu estou com 90 anos, nem dirigir eu consigo. Não é verdade? Eu vou precisar de um terceiro, de um motorista, tá? Observa, Deus, é como se Deus ensinasse. Esses dias nós tivemos uma mensagem em Eclesiastes que diz
há um modo, né? Há um tempo e um modo de ser feito. Tem um momento certo de ser feitas as coisas. Por isso que a palavra de Deus também fala: busque o Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz também, né, no livro de Eclesiastes 12, né, onde está dizendo, né, jovem, busque o Senhor na sua mocidade. Verdade? Porque, irmãos, os dias maus, que o Eclesiastes fala, virá, que é a idade. Então, imagine uma pessoa, isso eu estou falando porque eu vi. Imagine uma pessoa reclamando: a minha vida é só ir para o médico, a minha vida é só comprar remédio, a minha vida, isso é porque eu ouço, eu vejo. Ou seja, poderia desfrutar de um monte de coisa, mas não desfruta, porque o corpo precisa de remédio, de médico, de cirurgia, de cuidados, disso, daquilo. Ou seja, tudo que a pessoa tem não tem absolutamente valor nenhum. Quando a Bíblia diz, né, seja os vossos costumes sem avareza, eu não estou dizendo para você sair dando o seu dinheiro. Não é verdade? Você trabalha, levanta de manhã, vai trabalhar, não é fácil. E enfrenta injeção do gerente, do chefe. E de repente você vai dar o seu dinheiro. Não. E você fala: tem alguma coisa errada. Né? Quantas vezes você quer abençoar uma pessoa? Fala assim: olha, eu vou te abençoar. Mas você fica pensando: mas o que ela vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai beber? Ele está com cara de cachaça. Ele está com cara de drogado. Eu vou dar esse dinheiro para ele? É como se você estivesse rasgando o seu dinheiro, jogando fora o seu dinheiro. Então você precisa ter sabedoria para usar o seu dinheiro. E a Bíblia diz que você deve fazer isso em Cristo. Fora de Cristo você não consegue fazer nada. Em Cristo, né? Você pode amar. Às vezes a gente acha que amar é para amar, como é que fala? Generalizadamente. Não. Você vai amar em Cristo. Você vai estar registrado em Cristo a atitude de amor. Mas não é para amar todo mundo. Mas Deus não amou o mundo de tal maneira. Eu quero dizer para os irmãos que Deus amou o mundo de tal maneira, mas o mundo está indo para o inferno. Resolveu Deus amar o mundo? Eu não estou contrariando a palavra, mas Deus amou o mundo. Deus amou o drogado, mas o drogado está indo para o inferno, está se matando, está matando os outros. Deus amou o bandido, mas o bandido resolveu Deus amar o mundo de tal maneira. Mas aí você fala assim: como que é que Deus amou o mundo? A pergunta, né? Eu sempre aprendi, né? Pergunte ao texto. Porque texto sem... Como é que fala? Texto sem contexto vira pretexto. Não é assim na teologia, não é assim que a gente aprende? Então, como amar? As pessoas estão indo para o inferno. Deus não ama? Deus ama. Deus não amou o mundo? Amou. As pessoas estão indo para o inferno? Estão indo. Por quê? Porque elas querem ir para o inferno. Porque elas não tomam atitude. Ah, mas Deus amou o mundo, mas as pessoas estão se matando, os fetos, as crianças e não sei o quê, as guerras. Deus amou o mundo. Mas não basta no Deus amar o mundo. Você precisa amar a você mesmo. Aí a gente aprende que amor que é. Como que Deus amou o mundo? Dando o seu Filho a oportunidade de salvação.
Jesus é a oportunidade de salvação. Como é que você ama o mundo? Dando oportunidade de salvação. Eu falei em dinheiro, pastor Helena? Não falei. Olha, amo o drogado, vai todas as vezes no Farol e dá 100 reais para ele. É assim? Não. Deus amou o mundo dele, dando a oportunidade de salvação. Então tem muitas pessoas que vão para o inferno, estão sofrendo, vão para o inferno, estão sofrendo, batendo cabeça, mas não foi porque Deus não amou. Tem pessoas que falam, mas cadê Deus? Onde está Deus? Deus, Ele deu a oportunidade em Cristo. E quando eu falo, ó, faça em Cristo, você vai dar uma esmola? Dá uma esmola em Cristo. Pastor, estranho, né? Eu vou dar uma esmola em Cristo. Se você dá alguma coisa para alguém, você quer saber se aquela coisa que você está dando vai ser bem utilizada, também? Não é verdade? Ou não? Eu vou dar algo para alguém. E se aquela pessoa despreza o que eu dou, eu não dou mais. Acabou. Não é assim, gente? Eu vou dar. Mas uma certa vez, eu estava até comentando com esse irmão ontem, nós temos aqui uma pessoa que ele conseguiu fazer um forno a gás, forno de pão, a pastora Helena, provavelmente o mais antigo da igreja vai lembrar disso. Nós ganhamos um forno, um irmão trouxe e nos doou um forno para pão. E esse irmão estava desempregado, o outro irmão da igreja estava desempregado. Então o que eu fiz? Eu falei para ele, o que você, conversando com ele lá no gabinete da igreja, eu falei, o que você faz da vida? Ele falou assim, eu sou padeiro. Não lembro que eu tinha um forno. Forno pequeno, não é muito grande. E eu dei esse forno para ele. Do forno que eu dei para ele, ele conseguiu fazer uma padaria. Quem lembra do Gilvan, né? Tem a padaria até hoje. Tem a padaria até hoje. Vai lá. Vai lá. Você fica feliz? Fica assim. Nossa, o primeiro passo dele foi eu que dei. Olha que coisa. A igreja deu. Quem doou para a igreja também tem mérito. Você tem uma ideia? Todo dia que ele vinha para o culto, ele me trazia um pacote de pão. Pastor, para a escola bíblica. Ele trazia, ele me dava os pão bonitos. É Gilvano dele, né? Gilvano. Pastor, a Cris estava falando do talento multiplicado. Irmão, não tem ninguém burro na vida. Jumento. Todo mundo recebeu capacitação de Deus. O problema é que a preguiça se mete no meio. E nós não somos tendenciosos. Nós gostamos de encostar. Nós gostamos de descansar. Irmão, eu não sou contra os 600 reais do governo dado do povo. Eu sou contra as pessoas se acomodarem. Estão recebendo e se acomodam, não procura serviço, não quer. Agora imagina, pega esses 600 reais e multiplica. Faz uso da palavra. Irmão, eu não estou mentindo, eu estou achando ruim. Não, eu estou ensinando a palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus é como uma navalha, ela vem cortar na minha carne. Porque a palavra de Deus também me ensina que é uma espada de 2 gumes. Ela não corta só para lá, ela corta para cá, corta o pastor primeiro. Não é verdade? Agora presta atenção, irmãos. Deus em primeiro lugar. Deus
Escuta o que eu vou dizer. A identidade de Deus está em todo lugar. Está na criança no colo da irmã. Está na chuva. Está no ar. Né? Ontem eu passei por um lugar arborizado. Eu falei para a pessoa que estava do meu lado, eu disse para ela assim: nossa, que lugar lindo. Eu amo mato verde, que lugar lindo. E não tem como não pensar em Deus. Se você olha para uma árvore cheia de flores, eu já vi isso, aquelas cerejeiras com rosas, florida com rosas, não tem como você não pensar em Deus. Tem gente que ainda tem ódio, né? Porcaria, está sujando a casa. Eu lembro de uma como é que chama? Aquelas frutinhas que caem no chão, que fica tudo sujo, amora. E a gente tinha, né? E aí ficava aquela. Tem pessoa que fica, que sujeira! Como é que faz? Eu vou cortar essa. Tem gente que reclama. Deus foi maravilhoso, fez cada coisa no seu lugar. Sejam os vossos costumes sem avareza. Deus não é avarento. Deus não é avarento. E avareza, né, como eu disse, é idolatria, né? Deus não é avarento. Deus não ama as coisas. Deus ama você. Glória a Deus. Ele entendendo diz amém. Amém. Deus ama você. Ele olha assim: olha, eu amo o pecador. O que eu não gosto do pecador é o que ele faz. Faz muita coisa errada. Mas ele ama o pecador. Tanto ama que fez o que deixasse de ser pecador. Que você fosse deixar de ser pecador. E eu costumo falar também que pecador tem os dois lados, né? Tem o praticante, tem o pecador, naturalmente pecador, porque todos nós nascemos em pecado. E tem o pecador praticante, pecador que gosta de pecar. Todo dia está pecando, todo dia. Né? Depois pede perdão. Esse tipo de pecado, esse tipo de atitude tem que ser cortado. Você sabe que Deus não gosta, não faz. Agora é interessante, irmãos. E a avareza é a idolatria. Estamos aqui falando sobre a avareza. Nós estamos aqui no último dia, porque não vamos pregar mais a respeito do projeto de vida 2023. Queremos que todos sejam abençoados no ano de 2023. E eu tenho certeza que muitos vão ser. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Mas você vai ignorar. Tem pessoas que não vai ser abençoado, não vai evoluir, não vai crescer, não vai ter. Né? Porque pararam, se acomodaram, mas tá bom. E é importante que você sempre tenha. Mas eu sou ambicioso. Não. Você tem a vida. Deus te fez para mover para frente, para seguir em frente. Vamos voltar lá no texto, porque nosso tempo está indo embora. Contentando-vos com o que tendes. Uma palavra que eu gosto muito. Esteja contente com o que você tem. O que você recebeu de Deus? Uma blusinha, fica feliz. Mas é só uma blusinha, fica feliz. Porque, irmão, não estou dizendo que você vai ter aquilo ali, Deus está falando assim, faz festa aí, porque você está recebendo alguma coisa e é só isso. Não. Todas as vezes que você se alegra com aquilo que você recebeu, você se coloca como candidato para receber mais. Glória a Deus. Você está entendendo? Quer ver? Você recebe uma coisa, que porcaria. Recebi um salário, né? O salário do Lula aí, né? Vamos lá para o salário do Lula.
Quanto que é 18 reais? Não é isso? 18 reais de aumento do salário do Lula. Fica feliz com 18 reais. Não, porque 18 reais não é nada, que não vale nada, não sei o quê. Em vez de você reclamar, agradeça a Deus, seja grato. Vamos brincar. Você Aleluia. está entendendo o que eu estou dizendo? Porque não é os 18 reais, nem os 20 reais, nem os 1.000 reais. Poderia te dar 10 mil de salário, mas se você reclamar, você vai perder tudo. Isso é maldição, irmão. Reclamação. Lembra do povo de Israel no deserto? Por que o povo girou aquele barata tonta 40 anos no deserto? Por quê? Só reclamava. Só reclamava. Não creu na promessa, não creu na presença de Deus, não, sabe? Senhor, tem o melhor para mim. Eu sempre digo, não é o dinheiro, não é a comida, não é isso, aquilo. A melhor coisa que você tem na sua vida é Deus. O maior patrimônio seu é Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Amém? Tem até uma música que fala, né? Um louvor que diz, né? Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem, tem nada. Presta atenção que as coisas que você tem é vinda de Deus. Eu costumo dizer, né? Melhor ter o dono das coisas do que as coisas. Se você tem o dono, você tem tudo. E é o que a gente está pregando hoje. Deus é o seu maior patrimônio. Aí que o negócio pega, né? Porque você, para ter Deus, você tem que agradar a Deus. Não, eu tenho Deus, eu tenho Deus. O que você faz que demonstre amor por Deus? Você coloca Deus no primeiro plano, no primeiro lugar? Deus está feliz? Como o Raí comentou, né? Seja feliz, se alegre. Glória a Deus. Você recebeu R$1, glória a Deus. Recebeu 10, louvado seja Deus. Recebeu 1.000, glória a Deus. Qual se alegra mais, Rosinho? Você ganhou R$1, você ganhou R$1.000. Foi sincera, né? Foi sincera, né? Foi sincera. Ah, eu me alegro mais quando eu ganho 1.000. Mas a Bíblia diz que você deve se alegrar com o que tem. Você recebeu. Fique contente. Agradeça. Louva a Deus. Obrigado, Senhor. R$1. Obrigado, Senhor, por esse arroz, né? Porque a pessoa às vezes não tem comida em casa, né? Aí ganhou 5 quilos de arroz. Aí, só arroz, porque, irmãos, eu também tive filhos. Mas só tem arroz. Arroz com ovo, não tem outra coisa, né? Reclama. E quando você reclama, você perde, você atrasa, você amarra. Às vezes a esposa é descontente com o marido, que o marido isso não. O marido é descontente com a esposa, porque a esposa. Olha que coisa interessante. Esteja contente, se alegre, agradeça a Deus pelo que você tem. Que nem diz aquele filme, né? Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Pediu, está pedido, né? Depois que você pediu, depois que você tem, você diz, acabou, não mude, não vai mudar isso. Eu vou tentar mudar, vou tentar fazer isso. Não, você tem, Deus te deu, olha, seja contente com o que você tem. Terceira parte, porque ele disse, olha, aqui a situação,
não te deixarei. Olha como que Deus, o que Deus está dizendo? Olha, eu não vou te deixar, então não precisa ter avareza. Eu vou te explicar. Olha, eu não te deixo, então você não precisa ser avarento. Olha, eu não te deixo, eu não te desamparo. Olha, você não precisa ficar murmurando, reclamando. Eu não te deixo. Por que você está? Você está desempregado. Você está descansando. Você está dizendo, o crente não fica desempregado. O crente está descansando. Não, pastor, mas isso é mentira. Você tem Deus, o seu maior patrimônio. E Deus, no falar Deus, fala assim: olha, eu vou abrir as portas, você quer encarar as portas, você não vai ter lugar. Medida, boa medida, não é assim que fala? Vamos pegar esse texto. Boa medida, recalcada, sacudida. Não é assim? É boa? Você está alegre? Você está feliz? Oh, aleluia. Você está feliz com a avó? Está feliz com a mãe? Está feliz com você mesmo? Porque tem gente que é infeliz. Ela não aceita o que ela tem, o que ela é. Isso é ruim. Dai e ser-vos dado. Boa medida. Ele está dizendo assim, olha, não seja avarento. Dê em Cristo. Eu vou corrigir aqui para melhorar. Não vai ficar sair dando, não. Vai dando para todo mundo. Toma cuidado com isso, viu? Porque o diabo, ele é inteligente. Ele vai falar, não, mas a Bíblia diz que você tem que dar. Aí vai sair dando para todo mundo. Desculpa a expressão, tá? Não estou sendo maldoso, não. Estou falando dano em outro sentido, não. Estou falando em dar. Aquilo que você tem, patrimônio, seu dinheiro. Não malícia, né? Não maliciamente. Não malícia. Dai, e aí diz, e você receberá. Você também será alvo de doação. E quando você dá, você vai receber uma boa medida. Quem é que disse isso? Pastor Joel falou isso? Se fosse o pastor Joel, olha, o negócio estava complicado. Boa medida. A sua versão recalcada. Outra versão recalcada, vamos ver. Boa medida. O que é receber boa medida? É dando? Irmão, é sair dando por aí, é sair. Eu trabalhei o mês inteiro, nossa, eu suei, eu peguei trem, eu ouvi exceção, eu tive dor de cabeça, tive depressão e eu recebi R$1.500. Agora a Bíblia está dizendo para me dar? É louco! Então presta atenção, não é sair distribuindo, é sair distribuindo com sabedoria, porque Cristo é em Cristo. Você vai dar? Dê em Cristo. Eu já falei para você, Deus amou o mundo, e tem muita gente indo para o inferno. Deus amou o mundo, mas não resolveu. Mas para aqueles que olham para Cristo, resolve. Aqueles que aprendem a Cristo. Não é só ser uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda as pessoas. Irmão, eu nunca vi, eu sempre falo aqui, eu nunca vi pessoas tão generosas que nem os espíritos. Eu nunca vi. Dá até vergonha. Os espíritas, eles vão na casa da pessoa, eles levam roupa, levam dinheiro, eles levam isso aqui. Por quê? Porque eles acham que o que eles estão fazendo, eles vão ter lá do outro lado
vou falar onde. Então, não é dar. É você dar com sabedoria. Não é assim que a Bíblia diz? Que o entendimento, o conhecimento é mais do que ouro, do que prata. Conhecimento e entendimento é mais do que ouro, do que prata. É isso? É mais do que dinheiro. Você vê que Pedro falou assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem? Eu tenho Jesus. Tá, Jesus eu não quero. Imagina um cara aleijado lá na porta da Formosa, do templo Formosa. Não. Me dá uma esmola, me dá um dinheirinho, me dá, olha, eu não tenho ouro. Ele está dizendo assim, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas o que eu tenho eu te dou. Mas o que você tem? Ah, eu tenho Jesus. Eu tenho Deus na minha vida. Ah, Deus eu não quero. Quero dinheiro. Estou com fome. Quero um lanche. Ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Lembra que antes Jesus disse assim, né? Quando você for, ande sem bolsa, sem dinheiro, sem isso, não é assim? Para você não ter nada, para você dar o que é importante ser dado. Você não tem nada, você enfia a mão no bolso, né? Sabe assim, alguém para no farol, uma mãe que está com criança no colo, né? Você vê quem está pedindo, aí você fala assim, puxa vida, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, aí você falou, Senhor, misericórdia. Então às vezes eu tenho vergonha, porque o espírita, ele é mais generoso do que o crente. Mas é isso? Aí vai tirar o seu mérito? Não, agora você vai para o inferno, não, agora você vai ter que doar mais. Não, você precisa saber dar em Cristo. Amém? Para terminar, irmãos, porque nosso tempo já acabou, né? O Senhor deixa essa mensagem: não te deixarei. Manter ao lado do Senhor, estar sempre ao lado do Senhor, fazer questão. Você vê, né? A Bíblia diz assim, ó: dá um passo a mim e eu darei outro, e assim a vocês. Você vê que ele fala, né? Olha, se você der e dar em Cristo, e dar em sabedoria, né? Você vai ter boa medida, tocada, sacudida, transbordando. Mas eu preciso dar para transbordar, eu preciso dar para ser abençoado, eu preciso dar em Cristo, né? Preciso dar em Cristo. É interessante às vezes, né? Tudo isso acontece na nossa vida para a gente procurar ter entendimento. Amém? Então, irmãos, existe uma linha tênue entre ter e não ter. Bom lembrar que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Diz um advogado, um colega meu, ele diz assim: dinheiro é o esterco do diabo. Por causa do dinheiro as pessoas matam, por causa do dinheiro acaba o casamento, por causa do dinheiro, né? Ou seja, enquanto não tem dinheiro, tem a esposa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quando não tem dinheiro mais, já então. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que é o amor ao dinheiro, o apego, a avareza, é reter, é não saber administrar o que Deus está te dando. Amém? Eu quero terminar, eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam lá ou vão assistir futuramente, né? Ou à noite, ou de dia, ou seja, quando for, que essa mensagem possa entrar no teu coração. Lembre-se, né?
É sempre bom você receber o conhecimento da parte de Deus e você acompanhar, andar em direção de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, graça e paz, e até quarta-feira aqui, em nome de Jesus.